Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma experiência que aconteceu recentemente comigo e eu tenho certeza que vai ajudar você que está aí do outro lado me assistindo. Bom, o que que acontece? Eu fiz uma entrevista online e nisso eu reparei algumas coisas que eu acho que vai começar a virar rotina a partir de agora, que é a tal da entrevista online. Então, se você está na procura de emprego, enviando currículos, cadastrando em sites de hospitais, se atente a esses pontos que é muito importante. Bom, primeiramente, o que é mais importante dentro desse processo ao qual estamos nos adaptando? Primeiro, olhe sempre seu e-mail. Tenha o costume de olhar a sua caixa de entrada, a sua caixa de spam. Por quê? Que nem aconteceu comigo. Eu não estava esperando essa entrevista. Um belo dia eu estou lá olhando a minha caixa de entrada, que eu costumo olhar todo dia, e está lá um e-mail da entrevista, dizendo que daqui 2 dias eu teria que fazer essa entrevista. E o que é importante? Às vezes a gente pensa, pô, eu tô dentro da minha casa, é bem mais fácil. Eu tô num ambiente que me deixa mais tranquilo e isso é perigoso. Por quê? Às vezes você tá dentro de casa e você não se programa para algumas coisas. Eu vou usar eu como exemplo, eu tenho 3 filhos. Então no dia da entrevista o que eu fiz? Eu isolei meus filhos num quarto, pedi pra minha esposa, ó, tenta controlar um pouquinho eles aí para não fazer barulho, não atrapalhar. Apesar que a entrevista era cedo, 8 horas da manhã, mas meus filhos acordam bem cedo também, acordam 8, 9, às vezes 10 horas. Mas nesse dia, graças a Deus, eles acordaram 9 horas, eu já tinha começado a entrevista, acordaram, foram tomar o cafezinho deles, ficaram quietinhos. E durante a entrevista eles ainda chegaram a fazer alguns barulhos, mas coisa que não atrapalhou muito. E o que eu percebi nessa entrevista? As pessoas, elas por estar em casa, elas costumam ficar à vontade demais. Porque, exemplo, o que eu percebi? Alguns candidatos estavam fazendo a entrevista, por exemplo, dentro do ônibus. Teve uma pessoa que estava fazendo a entrevista com uma roupa que parecia de academia. Então não é porque a gente está em casa que a gente não tem que se atentar a esses fatores. O fato de você estar no conforto da tua casa te dá a confiança de você não ter que se deslocar, ficar nervoso e etc. Mas aproveita esse ambiente dentro da sua casa, já se programa um dia antes, separa uma roupa bem apresentável, não é porque você está dentro de casa que que você vai aparecer na câmera de qualquer forma. Isso é inadmissível, né? E, exemplo, eu tô aqui de camiseta, eu tô fazendo um vídeo aqui pra vocês, contando um pouquinho dessa experiência. Eu não acho legal eu participar de uma entrevista por vídeo dessa mesma forma que eu estou. Então, passa um perfuminho, pitia o cabelo, veste uma camisa bonita, pode ser uma camisa branca, pode ser uma camisa social, pode ser uma roupa branca. Apesar do fato de você estar dentro da sua casa, eu acho bem mais fácil você vestir uma camisa social mais à vontade. Não precisa estritamente você estar de branco, mas se você preferir também eu acho válido, isso aí é opcional. Na entrevista que eu fiz tinha gente de branco e não foram olhados com maus olhos, até porque às vezes a pessoa está dentro do plantão e lá mesmo ele separa um cantinho e faz a entrevista. Outra coisa muito importante, os dados do seu currículo. É muito importante que você conheça todo o seu currículo, as informações que você colocou lá dentro, porque a partir do momento que a entrevistadora está com o seu currículo na mão, ela vai começar a ler, ali é um documento. Ali é todos os seus dados profissionais, pessoais e a sua vida que está ali. Então, por exemplo, se a entrevistadora pergunta para você qual o nome da empresa que você trabalhou e você não sabe responder, isso é um sinal que você está mentindo. Você não sabe nem qual que é a experiência profissional que você colocou ali dentro. O nome da instituição que você estudou, você não sabe o nome da instituição que você estudou, já mostra que tem alguma mentira, já mostra que tem alguma coisa errada. Às vezes é o nervosismo também, então se prepare, estude. O bom da entrevista é que ela não vai te fazer perguntas específicas. Isso no caso da entrevista online, eu estou me baseando exclusivamente nessa que eu fiz. Ela não vai fazer nenhuma pergunta específica para que serve o raio-x, como que é formado o raio-x, se o dosímetro é ou não EPI. Enfim, você vai fazer uma entrevista com a sua gestora de RH. Primeiramente, quando você for chamado. Pode ser que você passe direto para fazer a entrevista com o gestor ali do raio-x. Aí já é um caso um pouquinho mais diferente, mas a apresentação tem que ser a mesma, gente, tem que ser a mesma. Outra coisa muito importante para a gente estar se adaptando, para nós estarmos nos adaptando, é o seguinte: temos que viver a nossa realidade. A realidade hoje é o mundo digital. A pandemia trouxe isso bem perto da gente. Você pode ver que está acontecendo muitas lives, muito conteúdo pela internet. As pessoas estão participando mais de videochamadas e essas coisas. Então, se habitue a isso. É muito importante. Tem muito evento, por exemplo, de radiologia acontecendo pelo aplicativo Zoom.
E na entrevista eu fiz exclusivamente por esse aplicativo. Pode ser que a empresa use outro, mas geralmente creio eu que estão usando esse aplicativo. Então entra, baixa esse aplicativo, entra lá, vê quais são as funções dele, porque, por exemplo, uma coisa que ocorreu durante a entrevista, estamos em 20, 30 pessoas, tudo juntas, todo mundo consegue ver todo mundo, então conseguimos ver os gestos um do outro, conseguimos ver a expressão facial. Às vezes não precisa nem você abrir a boca para você falar nada, o seu corpo já fala tudo, né? E o que que acontece? Às vezes o bendito microfone não está desligado, que você não se atentou a desligar, você não sabe mexer direito no aplicativo, e o pessoal escuta tudo o que está acontecendo. A entrevistadora vai te chamar a atenção lá no meio da entrevista, ó, por favor, o Tafarel está com o microfone ligado, desligue por favor. Isso aconteceu comigo durante a entrevista, por não saber mexer no aplicativo. E eu não vou dizer, a culpa é da empresa que me avisou bem em cima da hora. A culpa é minha, que não peguei antes, fui lá pesquisar o aplicativo, ver qual que eram as funções, pedir para algum amigo, ô fulano, baixa o aplicativo, me ajuda aqui, ó, vamos fazer uma videochamada, vamos ver como funciona. Eu vou dar uma fuçadinha nele aqui, ó, ver se minha internet tá boa. Coisa muito importante, gente. Coisa muito importante, gente, você verificar a sua internet. É um essencial. Se no dia da entrevista a sua internet falhar, é tchau, amigo, é tchau, não tem jeito. A entrevistadora não vai ficar esperando você arrumar a sua conexão, então já veja antes. Normalmente a empresa avisa 2, 3, 4 dias de antecedência. Então se programe. Se a sua internet é ruim, procure uma melhor. Se você não tem dinheiro, no caso, para procurar uma internet melhor, pega, faz um plano. Às vezes um plano sai mais barato do que você comprar a internet. O plano eu falo de dados móveis mesmo. Faz um 4G aí, pós-pago. Tem muita empresa que oferece. Por exemplo, eu tenho aqui esse plano de internet. É da Nextel, não estou fazendo propaganda, nenhum merchandising, nada assim. Pago R$ 60 por 20 GB de internet. Isso me segura a barra muitas vezes. Então, às vezes é bom você investir, ainda mais nessa época que a tendência da tecnologia é dominar tudo, principalmente dentro da empresa. Você acha que quando acabar esse processo que estamos vivendo hoje, essa situação global que estamos vivendo, a tendência não é aparecer mais entrevistas online? É bem mais cômodo para a empresa, é bem mais cômodo para o candidato, é bem mais cômodo para todos. Então, na minha humilde opinião, eu acho que a tendência é essas entrevistas se intensificarem mais. Não digo agora, nesse momento, mas posteriormente. Então se atente a essas coisinhas, desligue o microfone na hora da entrevista, procure um ambiente dentro da tua casa que seja mais tranquilo, que tenha uma iluminação boa para que ela possa te ver, te olhar, ver como que você fala, porque, exemplo, eu estou falando aqui olhando para uma câmera, mas é como se eu estivesse olhando para você diretamente que está me assistindo. A mesma coisa é na hora de conversar com a entrevistadora. Não adianta eu conversar com ela, ela me perguntando alguma coisa e eu estar olhando para o chão, não estar olhando diretamente para a câmera, que é como se ela estivesse olhando para mim também. E a mesma coisa vai ser ela vai estar olhando na minha direção, vendo como que eu reajo à interação que ela está tendo comigo. Esse que é o feedback, você tem que transmitir confiança, você já está num ambiente que é tranquilo, que é a sua casa. Se dentro da tua casa você não consegue ter essa confiança para você passar para a pessoa que está te entrevistando, imagina se fosse uma entrevista presencial, ia ser bem mais difícil. Acho que você concorda comigo, certo? Então vamos dar uma pesquisada, gente. Tem muitos vídeos aí no YouTube, tem muitos vídeos na internet, tem muitas lives acontecendo. Assistam essas coisas, peguem algumas experiências dos profissionais, usem isso no dia a dia de vocês. Estudem comportamento, estudem expressão corporal, é muito importante. A pessoa está te vendo na câmera, isso não quer dizer que você vai aumentar sua chance porque você está dentro da sua casa. Pelo contrário, isso pode ser até pior. Vamos abrir a nossa cabeça para essa oportunidade que está surgindo. É só uma questão de preparo. Liga você o seu celular na sua casa, liga a câmera, começa a falar com você mesmo, grava para ver como que você se expressa perante uma câmera. Isso é muito bom também. Então, pessoal, é basicamente isso que eu quis trazer para vocês aqui, essa experiência que aconteceu comigo, onde eu vi vários candidatos agirem de uma forma, às vezes por conta da falta de conhecimento, da falta de uso desse novo sistema. Então eu estou vindo aqui abertamente falar com você, para que você não repita o mesmo erro que o Tafarel e que os outros candidatos que estavam ali. De 30 candidatos ali, 3 ou 4 foram os candidatos que foram melhores. Eu não estava entre esses 3 ou 4, para vocês terem uma ideia. A gente sente o nervosismo, sente a pressão. Então é muito importante que a gente se prepare, que a gente pesquise. Então essa foi a ideia que eu quis trazer hoje aqui para vocês.
certo? Espero que essas dicas aqui ajudem você no seu dia a dia e principalmente se você tiver uma entrevista para fazer, transmita principalmente segurança. É a palavra-chave, segurança. Olhe diretamente para a pessoa que está te entrevistando, converse normalmente como se você estivesse conversando com um amigo seu, é lógico, de uma forma mais educada, mais culta, com palavras objetivas, e eu tenho certeza que você vai estar um passo à frente à sua vaga que você está procurando, certo? Fiquem com Deus e por hoje é só.